Olá, olha eu aqui mais uma vez para conversar com vocês ainda um pouco mais sobre as metodologias ativas, e eu nesse vídeo vou falar especialmente sobre gamificação, que é uma das formas da gente trabalhar com essas metodologias. E o que é a gamificação? O que seria isso? O nome já sugere, né? Game, jogos. Então a gamificação é o uso das estratégias de jogo na sala de aula. É a gente fazer com que o aluno se sinta participando ali de um jogo mesmo. E o professor ele vai desenvolver de acordo com a criatividade, de acordo com as possibilidades, de acordo com o conteúdo a ser trabalhado. Então, o professor fica muito livre para trabalhar com essa metodologia ativa chamada gamificação. Tudo aquilo que o professor puder fazer para que o aluno, ele principalmente de Fundamental 1, né, gente, até o 5º ano, onde é minha praia. E aí, o que eu vou falar aqui é de acordo com as minhas experiências, do que eu vivo, do que eu faço com os meus alunos. Eu já vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz com eles esses dias, né? Então, assim, tudo que o professor ele puder fazer como estratégia, usando artifícios de games, ele vai, com certeza, obter resultados muito satisfatórios no aprendizado do seu aluno. Por quê? São crianças que estão aí totalmente inseridas no mundo digital. Também já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre essa geração que está totalmente imersa nas tecnologias. E aí, por que não trazer esse universo dos games para a sala de aula? Principalmente com aqueles conteúdos onde tem muitos textos, né, gente? Muitas coisas para ler, exercícios que o aluno precisa ler lá no texto para procurar resposta. Então, assim, a gente precisa, enquanto professor, desenvolver estratégias inúmeras para atrair o nosso aluno, para fazer com que o nosso aluno esteja engajado nesse processo de aprendizado, para fazer com que o nosso aluno ele tenha vontade. Verdade? Porque nós estamos competindo com tantas informações, com tantas tecnologias, com tantos atrativos. Se a escola não tiver andando junto, a gente perde essa competição, a gente perde essa briga. Então, a gente tem que estar junto, engajado, fazendo com que o nosso aluno também esteja engajado nesse processo, esteja motivado a estar na sala de aula, estar ali estudando aquele determinado conteúdo. Eu estou usando a gamificação nas minhas aulas de História, Geografia e Ciências. Por quê? Os livros são muito longos, os textos são muito longos, os alunos não têm interesse em ficar lendo, aquela leitura parada, aquela coisa de ler, depois ter que fazer atividade, aquela coisa super arcaica, né? Mas que é necessário, o aluno precisa ler. Se ele não lê, ele não vai conseguir fazer os exercícios, não é? E aí, eu desenvolvi uma estratégia com eles, que eu fiz uma trilha de aprendizagem, tá até aqui, né? Só que como eu tô gravando no selfie, fica ao contrário para vocês, mas depois eu vou colocar um videozinho mostrando que eu fiz na sala de aula hoje, para vocês verem como é que eu fiz, uma das coisas que eu fiz, né? Uma das formas, uma das metodologias que eu fiz, utilizando a gamificação. Não há necessidade, gente, unicamente, exclusivamente, da gente trabalhar com jogo eletrônico, com celulares, com tablets, até porque nem toda escola oferece isso pra gente, né? Então, a gente muitas vezes não vai ter acesso a tablets, porque você pode sim, você pode baixar aplicativos no seu telefone, né? E fazer jogos, realmente, jogos tecnológicos com seus alunos, mas a gamificação, ela não está voltada exclusivamente para esse tipo de jogo. Não, mas é você, professor, utilizar as dinâmicas dos jogos, utilizar regras, utilizar a questão das cores também. Você pode fazer lá um trabalho, um painel, uma coisa inovadora, super colorida, para que o seu aluno seja atraído pelas cores, né? Você pode usar avatar com seus alunos. Seu aluno hoje não é mais o João, ele é o Zequinha. Enfim, você usar diversas estratégias de jogos. Você pode dar brindes, entre aspas, né? Brinde de papel, alguma coisinha para incentivar, um adesivo para colar no caderno, mas também isso também tem que ter muito cuidado, né? Vai depender ali de como a sua escola trabalha com isso, a questão da premiação, né? Isso tudo são sugestões. As metodologias ativas, elas não são engessadas, não tem uma forma única onde o professor tem que seguir aquilo ali, não. Mas gamificação, tá? Gamificação, jogos. É trazer para a sala de aula
algumas técnicas que são utilizadas nos jogos, algumas estratégias. E o seu aluno com certeza vai ficar engajado, vai ficar interessado. E eu fiz um vídeo dentro da minha sala de aula mostrando como eu tenho feito, tá? E eu quero mostrar para vocês também, para que vocês percebam como eu tenho trabalhado. E a minha experiência está sendo positiva. Eu estou trabalhando com eles em História, Geografia e Ciências, essa trilha de aprendizagem que tem o formato da gamificação. E olha, tem dado super certo. Assiste esse videozinho que eu fiz e daqui a pouco eu comento mais um pouquinho com vocês sobre a gamificação. Vou mostrar agora para vocês onde eu coloquei a trilha de aprendizagem que eu desenvolvi, que eu estou mostrando para vocês. Ó, coloquei ela bem aqui na minha lousa, tá vendo? E aqui, gente, é muito interessante, por quê? Por que é bom fixar em algum local? Porque o aluno ele vai estar sempre olhando, né, para esse recurso, vai estar sempre se lembrando do que ele tem que fazer, né? Se ele esquecer, ele levanta e vem aqui verificar. Agora, isso aqui, gente, é totalmente modificável, adaptável, né? O início, leitura silenciosa dos textos. Mas antes de fazer essa leitura silenciosa, eu já bato um papo com eles, assim, bem rapidinho, sobre o que vai ser o tema. Eu faço abertura. Talvez aqui eu deveria ter colocado isso, né? Como primeiro passo, essa abertura, não é? Mas eu quis colocar o início para eles. Como é que eles deveriam iniciar essa caminhada? Fazendo a leitura silenciosa dos textos. Porque eu identifiquei na minha turma essa dificuldade deles lerem os textos. Eles não querem, eles não gostam, não têm o hábito, e a gente sabe que eles precisam ler. E aí são muito acelerados, essa coisa de ficar parado, lendo, acaba que eles não têm muito interesse. Mas quando a gente lança uma proposta dessa aqui, como se fosse um jogo, né? A gente está trazendo para a sala de aula algo parecido com um game. Isso aqui é moldável, a gente pode fazer de acordo com a nossa necessidade. E aí eu coloquei isso, a leitura silenciosa, depois a gente vem aqui, ó, bate-papo sobre o tema com a professora, né? Depois que a gente faz esse bate-papo aqui, tem um outro momento, que é o momento de tirar dúvida, se ficaram com alguma dúvida. Depois partimos para a realização das atividades. Depois a gente vem para as correções e aí, ó, eles terminaram, parabéns, terminaram essa trilha. Tá bom, gente? Então, é algo que tem dado certo. Tem dado certo. Inclusive, uma curiosidade, na aula de hoje eu terminei até mais cedo do que eu pensei. Hoje eu dei aula de matemática, aula de história, e aí eu parei a matemática, né? Ingressei em história, porque eu pensei que a gente fosse levar mais tempo, mas utilizando essa metodologia ativa da trilha de aprendizagem, sabe o que aconteceu? Sobrou tempo. Porque na hora da leitura eles leram, ficaram quietinhos lendo, depois a gente bateu um papo, não é? Tiramos dúvidas, depois partiram para a atividade, e aí ó, o tempo ficou controladinho, deu tudo muito certo. O que aconteceu? Eu tive tempo para retornar lá em matemática e concluir o que eu tinha que fazer, tá bom? Então, fica a dica aí. Foi essa forma que eu fiz aqui na minha turma. Posso a qualquer momento mexer, fazer uma outra estratégia, porque como eu falei, não é nada engessado, ok? Então vocês viram como eu fiz? Eu imprimi numa folha A3, nada muito assim, mega, ultra, difícil de fazer, não. Digitei no Word mesmo, usei os recursos que o Word me oferece, fiz uma arte, poderia ter feito de outras maneiras, mas eu quis fazer desta forma. E aí imprimi, colei lá no cantinho da minha lousa, mostrei para eles a proposta, apresentei para eles a maneira que a gente estaria trabalhando a partir de então, com aquela trilha. Eles se envolveram, se animaram e o trabalho tem sido satisfatório. Não sei por quanto tempo eu vou continuar tendo sucesso com essa trilha, mas a hora que eu perceber que já está causando desmotivação, que eles já enjoaram, eu vou desenvolver outra estratégia, porque são diversas. Nós, professores, temos aí uma gama, um leque de possibilidades para trabalhar com as metodologias ativas. O importante é você ter o seu aluno engajado. Então,
Então, no vídeo de hoje eu quis falar sobre isso, trazer a gamificação para vocês, deixando aí a proposta de que você desenvolva a sua criatividade, que você use metodologias para atrair o seu aluno ao estudo, à leitura, à pesquisa, desenvolver nele autonomia. E eu tenho certeza que você vendo o seu aluno estimulado, você vai ter mais estímulo ainda para fazer mais trabalhos interessantes e o trabalho só vai ali, ó, fluindo de maneira maravilhosa. Tem tudo para dar certo, gente. Vamos colocar as metodologias ativas na prática. Vamos juntos? Vem aqui comigo, continue assistindo meus vídeos, que eu vou estar sempre dando dicas legais para você, tá? Vem comigo para a gente aprender para melhorar. Tchau, tchau.